marido pegou Covid e ficou muito mal no CTI, não por causa de problemas respiratórios, mas por uma alergia que os médicos falaram que era Steven Johnson. Teve que ser internado no CTI de Queimados, está se recuperando. Como explicar isso? Olha, para o Covid a gente não tem um modelo ainda muito bem definido. Mas para outras infecções, por exemplo, o citomegalovírus, o vírus do Epstein-Barr, que causa mononucleose, o herpes vírus, a gente sabe bem que um paciente que, porventura, ele tenha a manifestação desses vírus durante o tratamento de algum problema, eles têm uma chance maior de desenvolver essa doença grave, chamada Steven Johnson, né, que pode evoluir, inclusive, para necrólise epidêmica tóxica, que é mais grave ainda. Agora, o que acontece? Parece que o sistema imunológico, né, do organismo, deixa eu tentar explicar, porque tudo ao vivo, pessoal, eu vou buscando aqui do meu cérebro, né, e a gente vai junto raciocinando o quadro. Então, às vezes eu dou uma paradinha aqui para tentar buscar as informações e tentar ter uma linha de raciocínio mais adequada. Então, o que acontece? Quando você está utilizando uma medicação mais importante, né, para controle de um problema, certamente ele está internado por causa, né, do Covid, ele foi internado, depois foi para o CTI, provavelmente, ele desenvolveu Steven Johnson por causa disso, mas deve ter sido internado para iniciar algum tipo de tratamento. O Covid ele pode abrir portas de entrada para bactérias, aí você acaba fazendo antibióticos e tudo mais, né? Então, o organismo da gente, ele para eliminar um remédio, ele precisa transformar aquele remédio, que é um remédio lipofílico, ou seja, tem afinidade por gorduras, e a gente sabe que a membrana da nossa célula é rica em gorduras, então para ela penetrar, para o remédio penetrar dentro da nossa célula, ele precisa ter afinidade pelas gorduras para entrar lá dentro e fazer o efeito, mas na hora de ser eliminado, ele precisa ser transformado em hidrofílico, ele precisa ser eliminado pelos rins. E esse processo de eliminação se passa no fígado. Ele se passa principalmente por dois processos, a oxidação feita pela citocromo P450 e a conjugação. Só que eventualmente o fígado do paciente ele acaba não funcionando adequadamente, e esse não funcionar adequado do fígado faz com que haja então a liberação de metabólitos para o organismo. Esses metabólitos acabam induzindo então o sistema imunológico, que são metabólitos tóxicos. Então, ao invés de você eliminar o medicamento como um todo, você não consegue eliminá-lo, aquilo ali vai ficando armazenado no seu organismo e vai causando um processo inflamatório crônico. O problema é que esse processo inflamatório crônico, ele é potencializado por infecções virais, entendeu? Então, por exemplo, um paciente que toma um remédio que já tem o halopurinol, se não me engano, o halopurinol, ele tem uma capacidade, o paciente trata gota, tal, aí toma halopurinol para tratar gota, aí tem esse problema. O halopurinol ele tem uma capacidade de aumentar o clearance viral, fazer com que o herpes se multiplique com mais intensidade, o citomegalovírus se multiplique com mais intensidade, né? O Epstein-Barr também, que causa mononucleose. Outro remédio que eu estou lembrando aqui é o corticóide, o paciente que usa corticóide cronicamente por via oral, também tem esse problema de aumento do clearance, da multiplicação de vírus dentro do organismo, que são vírus que muitas das vezes estão em estado de latência dentro de você, porque o herpes, por exemplo, o herpes, 95% da população mundial tem algum tipo de herpes, mas isso não necessariamente faz com que a população do mundo seja extinta por causa do herpes, né? Porque o herpes, o sistema imunológico consegue conduzir bem aquilo ali, consegue manter ele em equilíbrio. Então, quando você abaixa a imunidade e aumenta o clearance viral, aumenta a replicação viral, você então faz com que esses vírus causem mais inflamação, e se tem um paciente, aí você junta as duas coisas, né? O aumento da replicação viral mais a questão dos remédios, né? Que estão ali daquele metabólito do remédio, aumentando mais ainda o processo inflamatório, você pode induzir sim a uma reação chamada reação do tipo 4. E a reação do tipo 4, a reação do tipo 4 nós temos 4 subclassificações, a reação do tipo 4A, B, C e D. A reação do tipo 4A, ela é provocada por monócitos, células chamadas monócitos, que é aquela reação quando a gente coloca, por exemplo, um brinquinho, a mulher bota um brinquinho de bijuteria e fica aquilo ali vermelho, inflamado, né? É uma reação de contato. A reação do tipo 4B, ela já seria uma reação
causada por eosinófilos. Então, a Drug Rash Eosinophilic Systemic Symptoms, ou seja, o DRESS, que é a doença, eu tento traduzir esse termo para português, é difícil, é Drug Rash Eosinophilic Systemic Symptoms, ou exatamente, Drug Rash Eosinophilic Systemic Symptoms, ou sistemas sistêmicos provocados por drogas e que causam um rash cutâneo, causam lesões na pele. Já é provocado por eosinófilos. Nesse caso, do Steven Johnson, inética, necrose epidérmica tóxica, é justamente essa conjugação entre resposta inflamatória do metabólito mais o vírus que vai levar a uma resposta imunológica exacerbada de linfócito TCD8, citotóxico, entendeu? CD4 e CD8, e isso realmente leva a uma síndrome, né, que se assemelha muito a queimaduras, tá? E o Steven Johnson, inclusive, pode até evoluir para NET, tá? Pode evoluir para necrólise epidérmica tóxica, que é uma doença pior ainda do que o Steven Johnson, né? Então, assim, pode ser que seja isso. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo com o seu marido, entendeu? Lembra que esse espaço aqui não é consulta médica, aqui é um bate-papo, para a gente fazer um brainstorm, melhorarmos os conhecimentos gerais, né? Então, a gente tem que entender realmente o que está acontecendo com o seu marido. Ele está tomando algum remédio, já era um consumidor crônico de corticoide, de halopurinol, era um consumidor crônico de outros remédios que porventura poderiam baixar a imunidade dele. Então ele tem que realmente saber para poder entender por quê. E o que eu penso aqui é que no caso do Covid, o Covid pode ter sido esse agente causador do NET do Steven Johnson, entendeu? Assim como é o herpes, assim como é o citomegalovírus, assim como é o Epstein-Barr, o Covid pode ter sido esse agente facilitador do aparecimento, então, dessas reações graves, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado, espero ter te ajudado. É muito complexo, né? São perguntas complexas e não adianta a gente vir também com respostas simplórias. A gente tem que vir com respostas mais contundentes e mais com mais conteúdo, né? Porque o objetivo desse espaço é esse, é trazer mais conhecimento. A gente, quando é convidado para ir para a imprensa, para canais de televisão, a gente tenta falar da forma mais fácil, mas aqui a gente tem bastante tempo e é só, se não entendeu, é só voltar o vídeo, vai no Wikipedia, busca aí alguns sites informativos, né, para entender o que nós falamos, e assim a gente vai melhorando nossa cultura geral e o nosso país vai melhorando também, tá bom? Um abraço, obrigado!